Olá, querido. Graça e paz. Estamos iniciando aqui mais um Papo na Quarta e é uma alegria ter você participando conosco, e a nossa oração é que o papo de hoje possa edificar a sua vida, abençoar a sua vida e quem sabe até instruir você a abençoar outro. E hoje nós vamos conversar sobre um tema importante, relevante para o nosso momento. O tema será suicídio. Para bater esse papo, nós convidamos aqui o nosso irmão, missionário e psicólogo, nosso irmão Lucas Santiago. Lucas, seja bem-vindo. Obrigado, meu querido, por ter aceito o nosso convite. Dá aí a sua saudação para os nossos irmãos, por gentileza. Obrigado, pastor. É muito bom estar aqui com o senhor, né, e também com todos que estão nos assistindo, né? Espero que possa ser um bate-papo útil, instrutivo mesmo, para a gente poder conversar sobre esse tema que é muito relevante, principalmente nos nossos dias, né? A gente tem vivido para a glória do Salvador Jesus Cristo. Amém. Para iniciar o nosso papo, Lucas, por favor, me ajude aí promovendo para nós, nos oferecendo uma definição bem simples do que é suicídio. Bom, pastor, de maneira bem simples, na verdade, o suicídio é toda ação que uma pessoa executa que ela tem como finalidade tirar a própria vida. Né? Acontece, inclusive, muitas vezes a pessoa vai, né, digamos assim, executar essa ação e às vezes ela não vai conseguir consumar. Ou seja, muitas vezes a pessoa tem uma tentativa de suicídio, acaba que ela não tira a própria vida, mas se enquadra dentro aí, né, da definição. Aí, né? É a ação que a pessoa executa com essa finalidade, né, de tirar a própria vida. Ok, Lucas, dentro dessa sua, então, proposta de definição do que vem a ser suicídio, na sua visão, na sua interpretação, o que pode levar uma pessoa a atentar contra a própria vida? Olha, na verdade são vários fatores e muitas vezes os fatores estão juntos, né? Estão misturados, estão relacionados entre si. Por exemplo, a gente poderia pegar fatores sociais como, por exemplo, falta de apoio social, né? Falta de apoio da família ou mesmo o isolamento social, né? Que a gente tem vivido muito nos nossos dias, e vários outros fatores, como por exemplo, perda de emprego, conflitos familiares, separação, muitas vezes são fatores que levam a pessoa a atentar contra a própria vida, né? Questões também de abuso sexual, um outro fator também que é bastante, digamos assim, relacionado ao suicídio é também o uso de substâncias psicoativas, né? E de maneira especial o álcool, né? Drogas também, mas o uso do álcool está muito relacionado ao suicídio e algumas questões também psicológicas, né? Alguns transtornos de personalidade, né? Relacionados à bipolaridade e outros também, mas de maneira especial a depressão e a ansiedade também têm sido fatores que tem se relacionado com o suicídio de maneira assim especial e mais forte, né? Tem até e os dois caminham juntos muitas vezes, né? Tanto a depressão quanto a ansiedade, né? Eu me lembro lá no livro de Provérbios está escrito, né? Que a ansiedade do coração do homem o abate. Então às vezes acontece que por conta de uma ansiedade muitas vezes a pessoa vai desembocar, vai desaguar numa depressão, né? Para aquela pessoa. E aí ela vai começar a flertar, digamos assim, com pensamentos suicidas, né, de tirar a própria vida. Ok, Lucas, diante dessas possíveis causas que nós conversamos, o que você enumerou, ou possíveis coisas que pode levar uma pessoa ao suicídio, na sua visão, ou a literatura talvez possa nos ajudar, hoje em dia, o alto índice de suicídio, ele tem uma faixa etária específica? Sim, na verdade, o que os estudos mostram é que a faixa etária mais vulnerável, digamos, ou que tem atentado mais contra a própria vida são os jovens, né? Inclusive, assim, é claro que o suicídio está presente em todas as idades, mas a faixa etária que está mais presente são os jovens, entre 15 e 29 anos. É a faixa etária onde tem isso mais forte. Inclusive, é a segunda causa de mais morte entre jovens de 15 a 29 anos é o suicídio, perdendo somente para acidentes de trânsito. Estamos aqui batendo um papo com o missionário Lucas e também psicólogo.
e de um tema importante para o nosso crescimento, para a gente ajudar outros e quem sabe até ajudar membros da nossa família. Lucas, nós temos aqui uma outra pergunta para a gente conversar. Quais sinais uma pessoa que está flertando com o suicídio ela pode estar revelando para a família? Existem alguns sinais que essa pessoa pode estar demonstrando que ela vai atentar contra a própria vida para que a família fique assim mais atenta? Sim, na verdade isso é o que acontece mesmo, né? Antes que a pessoa venha efetivamente atentar, ela começa a demonstrar esses sinais, né? E é muito importante que a família, aquele que está perto, possam ouvir, né? Na verdade, até um estudo saiu que nesse estudo, né, as pessoas que foram abordadas nesse estudo, né, no caso, os casos, foram de pessoas que atentaram contra a própria vida e muitas delas, em dias ou semanas antes, tinham falado com os familiares, mas de maneira especial com profissionais da saúde. Então, às vezes, a pessoa tinha ido para o médico e tinha verbalizado, estou pensando nisso, ou começou a tratar a respeito de assuntos de morte. Então, assim, a família tem que estar atento, né? Por exemplo, pensando até mesmo nos jovens, né? Que tipo de conteúdo ele tem visto, né? Que tipo de, às vezes até músicas, né? Tem algum tipo de música que às vezes é mais um estilo mais deprimente. Às vezes a pessoa procura por vídeos de morte, vídeos relacionados a coisas nesse sentido, né? Eu me lembro, tem um projeto social lá na Ceilândia, né? Que eles estavam realizando uma oficina de poesia, né? E as crianças eram instruídas a escrever a poesia do seu jeito, né? E uma das crianças colocou lá, a poesia dela era toda voltada para a morte como um alívio do sofrimento. Então é importante a família poder entender, né? Às vezes vai ser verbalizado como uma frase, por exemplo, eu preferia morrer, eu preferia estar morto nesse momento, ou preferiria morrer do que passar por isso. Então, assim, é bom que a família esteja atento a esses pequenos sinais, né? É um grande desafio porque nos nossos dias, digamos assim, né? Às vezes não paramos para escutar, né? E talvez seja uma das grandes falhas, né, dos nossos dias, pensando até mesmo nos nossos dias digitais, né, em que às vezes a gente está sentado com uma pessoa, ela está falando, nós estamos olhando ali no celular. Se faz mais necessário a gente entender essas pequenas dicas e realmente falar, conversar, ver o que é isso com a pessoa. Às vezes uma conversa franca pode fazer muito bem. Existe uma forma de prevenção contra o suicídio? Na verdade, assim, eu colocaria a questão realmente de nós ouvirmos, né? Eu me lembrei até mesmo da parábola do bom samaritano, né? E fico pensando, vou até fazer, digamos assim, uma pequena analogia, né? Da pessoa que está flertando com o suicídio, né? Lá na parábola, a pessoa os assaltantes chegam e deixa a pessoa quase morta, né? Moribunda, né? Vamos pensar aqui, a depressão, a ansiedade chegando para assaltar a pessoa, né? E deixam ela ali moribunda, né? Assim, flertando com a morte. E muitas vezes, aí passa o cristão, passa o sacerdote, o levita, e aí eu fico comparando nos nossos dias, né? Talvez se fosse uma parábola moderna, ele passaria no seu celular, no seu iPhone, no seu iPad, e olhava a pessoa e continuava ali com os seus afazeres. Então, o que nós devemos fazer é nosso papel de bom samaritano, ouvir, né? É estar atento, é perceber, é estar ali. Ouvir é algo realmente muito importante, né? Para a gente poder ouvir não simplesmente como alguém que ouve passando, mas alguém que está aqui presente. Então, um relacionamento, digamos assim, se nós pudéssemos dizer algo como prevenção, seria cultivar relacionamentos, digamos assim, profundos com as pessoas, né? Digamos assim, seria um modo de nós, no meio da nossa comunidade, da nossa família, da nossa igreja, nós cultivarmos relacionamentos significativos, onde a pessoa ela pode se expressar. Porque num relacionamento superficial, que muitas vezes, infelizmente, é cultivado às vezes em igrejas, na família, às vezes a pessoa só fica naquele nível e o tipo de conversa desenvolvida não é uma conversa propícia.
para tratar desses assuntos. Talvez é algo que até traria algum tipo de escândalo, digamos assim, mas não, nós como cristãos, nós entendemos que nós devemos ajudar. Então nós devemos criar um ambiente adequado para isso, né? Um ambiente em que eu possa conversar, que eu possa confessar meus pecados, que eu possa chorar, que eu possa orar com a pessoa, que eu possa conversar das minhas próprias mazelas, né? Porque se eu estou sofrendo, muitas vezes eu olho para a vida do meu próximo, do meu irmão, eu penso, a vida dele é perfeita, ele não vai me entender. Muitas vezes, às vezes o irmão está pior ainda, digamos assim, do que eu, e nós não sabemos porque não temos esse tipo de relacionamento. Então, um jeito de prevenir seria investir na profundidade dos relacionamentos, né? Relacionamentos sinceros, para nós podermos partilhar da vida, né? Das coisas envolvidas, na verdade, um dos fatores principais do suicídio é a desesperança. A pessoa, ela não enxerga mais como a sua vida pode sair daquele cativeiro, entre aspas, né? E muitas vezes, e é verdade, isso é totalmente verdadeiro para a pessoa, no que ela está sentindo. Porém, um contato sincero com outro cristão, um contato sincero com outra pessoa, às vezes a pessoa já passou por esse problema, pode aliviar o nosso sofrimento. Então, o que para nós era um labirinto sem saída, às vezes o irmão está lá do lado de fora. E se nós acenarmos, talvez ele pode nos ajudar a sair. Qual conselho você pode oferecer para aquele que está flertando com o suicídio e bem como um conselho para a família desse que está flertando com o suicídio? Você pode oferecer algum conselho? Primeiramente, para a pessoa que está pensando nisso, o primeiro conselho seria de se abrir, de não guardar para si, né? Muitas vezes a nossa mente pode se tornar como se fosse uma espiral que fica girando, girando sem encontrar respostas. Então a primeira coisa para a própria pessoa seria se abrir. Não precisa se abrir com o mundo inteiro, né? Você pode se abrir com alguém que você confia ou com alguém próximo da família que você sabe que tem amor. O primeiro passo seria isso. E a família também da mesma forma, né? Acolher aquele relato, às vezes, desse tipo de pensamento que às vezes é mais comum do que nós imaginamos. Acolher com amor, mostrando empatia mesmo, solidariedade, né? Amor, para acolher essa pessoa. Eu daria também, digamos assim, deixaria até talvez 2 textos bíblicos para a pessoa que está passando por este tipo de momento, né? Tem um texto bíblico que é muito bonito em Romanos 14, versículo 7, que o apóstolo Paulo fala assim: ninguém vive para si e também não morre para si. A nossa vida é do Senhor. Se Deus nos colocou aqui hoje, Ele tem verdadeiramente um propósito para nós. A nossa vida é dele, inclusive a nossa morte, né? Ninguém morre para si, né? Se Deus nos colocou aqui hoje, talvez estejamos enfrentando momentos muito difíceis, né? O Senhor tem um caminho para que nós, nesse sofrimento e nessa tristeza, glorifiquemos o seu nome. Então, use, né? O tempo que Deus tem nos dado aqui na terra é um presente, né? E se hoje, né, digamos assim, Deus tem nos conduzido e temos passado por tempos de escuridão verdadeira, também Ele tem um caminho para nós nessa escuridão. E o segundo texto seria exatamente o Salmo 139, que o salmista está passando por um momento de depressão, vamos colocar assim. Ele diz assim: às vezes dá vontade de eu fazer a minha cama lá no mundo dos mortos, lá no inferno, lá no abismo profundo. E ele diz assim: mas eu sei que até lá o Senhor está comigo e a sua mão me guia. O que quer dizer que em momentos muito de profunda tristeza e humanamente falando assim, de sentimento de desamparo, até ali a mão do Senhor está sustentando e está guiando. E o salmista lá no Salmo 139, ele continua dizendo assim, que as trevas estavam encobrindo a vida dele e que ele não conseguia mais enxergar nada ao redor dele. Mas aí ele começa a dizer: mas eu sei, Senhor, que para o Senhor as trevas e a luz são a mesma coisa. Para o Senhor não há trevas.
Ou seja, o Senhor estava com ele, iria guiá-lo. Ele, como homem, olhando ao redor, ele via trevas, mas Deus enxergava de cima toda a situação e era luz. Tudo, até mesmo as trevas para ele, naquele momento, como ser humano, para Deus não era trevas, porque Deus estava com ele. Então, confiar nas promessas do Senhor, né? Tem ainda, eu falei 2 textos, vou deixar o último. Salmo 23, que ele diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então é a confiança no Senhor, que mesmo nos dias de trevas e de dor e de dificuldade, saber, existe um Deus que está comigo neste dia e que irá me levar, me conduzir por este caminho até eu sair desse momento. Queridos, eu quero aproveitar, o Lucas deixou 3 textos, eu quero deixar mais um. O Senhor Jesus faz um convite maravilhoso em Mateus 11, a partir do verso 28. Para você que está flertando com suicídio, para você que tem um membro da sua família flertando com suicídio, alguém que você conheça, lembre de Mateus 11, 28, um convite de Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Em Cristo há esperança. Em Cristo a noite escura vai passar e o sol vai brilhar. Coloque a sua vida nas mãos de Deus, ore, busque a Deus, estenda a sua mão para ajudar aquele que porventura está passando por dias difíceis. Eu quero orar por você nesse instante e pela sua família. Senhor nosso Deus, batemos um papo aqui abençoador sobre um tema importante. Eu quero pedir nesse instante que o Senhor abençoe a cada pessoa que vai participar assistindo esse vídeo. Abençoe cada família, aquele que está flertando com suicídio, que Jesus possa inundar esse coração de paz e retirar esses pensamentos suicídios. Que o Senhor Jesus possa abençoar as famílias para que haja paz, alegria. Liberta, Senhor, esta vida da escuridão da alma. Que a luz de Cristo brilhe nesse coração para a alegria do Teu nome, para a alegria do nome de Jesus, para a alegria da família e para a glória do nome de Jesus. É o que nós pedimos, Pai. Amém e amém. Muito bem, queridos. Chegamos ao final do nosso Papo na Quarta. Foi uma alegria ter você participando conosco. E nesse instante vamos dar oportunidade aqui ao nosso irmão, missionário e psicólogo Lucas, para que ele possa dar aí a sua saudação final para vocês. Bom, fico muito feliz, Pastor Romil, de poder estar aqui, né, com o senhor e com todos que estão ouvindo, né? Espero que possa ter sido bom, útil, instrutivo mesmo. E eu espero, né, que cada um que está assistindo que possa ter sido útil para a sua vida, mas também, né, se você é uma pessoa que não tem passado por esse tipo de problema, não é algo que passa na sua mente, mas talvez o Senhor queira te usar, né, para que você possa estar dando apoio para alguém que está passando por essa situação. Talvez você possa estar mais atento, né, para que possa perceber se há alguém assim do seu lado e possa ser usado por Deus para levar uma palavra de esperança, né, para poder levar vida aonde a sombra da morte está, digamos assim, perpassando ou se aproximando, né? Talvez Deus possa te usar. Se essa palavra você vê que, digamos assim, pode ser usada para a vida de outra pessoa, que você seja um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Agradecemos aí o nosso irmão, missionário e psicólogo Lucas, que bateu esse papo aí com a gente. E quero fazer um pedido para você, querido, que participa conosco aí. Você que mora aqui em Brasília, faça uma visita à nossa igreja, a Quarta Igreja Presbiteriana Taguatinga. Será uma alegria receber você aqui conosco. Mas também compartilhe esse vídeo e também dê o seu like aí para abençoar o nosso canal. Que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde, a você e todos os seus. Fique na paz de Cristo. Um beijo no coração. Tchau, tchau.